Vamos lá para a palavra do Senhor. São 20 horas e 12, 13 minutos. 20 horas e 13 minutos. 20 horas e 13 minutos. Vamos lá para a palavra do Senhor. Estamos falando sobre formando Cristo em vós. É a segunda parte, né? Eu quero começar usando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Duas passagens bíblicas de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira se encontra em João, no capítulo de número 8. O versículo é o versículo 32. 32. O que mais? Versículo 32. Versículo 43 e o versículo 47. Depois nós vamos para João 14, 6. Formando Cristo em vós. Primeiro versículo está em João 8, 32. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois ele disse também, no 43, qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade e não me credes? 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Agora o 14, capítulo, versículo 6. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, nós, diante das verdades que é inconteste, não tem como contestar. Era assim que o apóstolo Paulo, que o próprio Senhor Jesus, confrontava os filhos do diabo, aqueles que têm a mentira dentro da sua mente e são apaixonados pela mentira. E a verdade não tem espaço no coração deles, porque a verdade é Jesus. E Jesus não tem espaço no coração daqueles que ele mesmo falou: vocês sois filhos do diabo, ou seja, vocês são filhos da mentira. Vocês gostam da mentira. Vocês têm prazer na mentira. Vocês praticam a mentira. A mentira para vocês é algo importantíssimo. Por isso, vocês não me recebem. Não recebem a minha palavra. Ele falou: quem é de Deus, ouve a palavra. Deus fala com aqueles que são teus, com os teus filhos, aqueles que te pertencem. Está escrito que as ovelhas ouvem e seguem. Os cabritos ouvem, mas não obedecem. As ovelhas ouvem e obedecem. Os cabritos ouvem e desobedecem. Deus, aí está a diferença. Quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito. Oramos em nome de Jesus e os santificados em Cristo Jesus, chamados todos para serem santos, digam todos
Amém e amém e amém. Graças a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. É pela segunda vez, talvez não seja pela segunda vez, já foram outras ocasiões, alguns anos atrás, que nós conversamos sobre este assunto, mas não com esse leque mais aberto, né? Nós chamamos esse assunto de volta, ou seja, o Espírito Santo trouxe esse assunto de volta para corrigir a nossa caminhada, porque ele não quer que os filhos sejam criados deformados. Infelizmente, muitos estão sendo deformados. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, que é o tema da mensagem, né? No capítulo 4, no versículo 19, se você me dá uma oportunidade de estar lá com vocês, Gálatas 4, 19, Paulo diz assim: meus filhos, por quem, de novo, eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Por que o Espírito Santo me levou a João 8, 32, João 8, 32 ao 47, né? Porque depois levou a João 14, 6. Primeiro Jesus fala em João 8, 32, ele diz que se conhece a verdade, e vocês conhecerão e conhecereis. Então ele está falando, ele está projetando algo para frente. Ele não está dizendo, conhece, vocês estão conhecendo a verdade vai libertar você. Ele falou, e conhecereis. Então ele coloca esta verdade que iria chegar para o coração do seu povo, né? Do povo de Deus, e essa verdade iria produzir uma coisa que ele chama de libertação, libertará. Então você vê tantas birutices, né? Tantos ritos, e as pessoas gostam, hein? Hoje, mais do que nunca, eu sei que as pessoas gostam. Se você não gosta, você é uma relíquia. As pessoas gostam de água benta, as pessoas gostam de sal grosso, as pessoas gostam de enxofre, as pessoas gostam de encher a garrafa de água da bica lá e levar para se transformar em água milagrosa, as pessoas gostam de entrar na caverna, as pessoas gostam de tocar no manto, as pessoas gostam de se banhar no óleo, as pessoas gostam de ficar nas madrugadas dos montes, uivando, gritando, as pessoas gostam. Irmãos, eu acabei de acreditar perfeitamente que as pessoas gostam disso. As pessoas já me confessaram isso, que elas gostam disso. Isto, para a vida delas, é como a respiração. Se tirar isto, tira a vida delas. Nem a verdade consegue arrancar isto da mente de algumas pessoas. Isto que? As fábulas, as mentiras, ou seja, às vezes as pessoas passam 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos dentro de uma comunidade, de uma congregação e continuam sem nenhuma formação. Tem estudantes que não saem da mesma série há anos, né? Só vai para a escola para fazer bagunça, para brincar, para fumar maconha, para jogar bola na rua, para ficar roubando na rua, ou quando vai para a escola dorme, ou quando vai para a escola fica zoando. Aí o que acontece com essas pessoas? Nunca consegue a formatura, nunca consegue passar do primeiro grau para o segundo grau, para o terceiro grau, não consegue avançar na sua, ou seja, não é formada, ela não se forma. Então hoje isso está acontecendo dentro da igreja de Nosso Senhor. Hoje eu vejo muitas pessoas totalmente deformadas.
pessoas deformadas dentro da igreja. Porque como é que o senhor identifica alguém que é deformado? Alguém que é deformado não recebe a verdade. Jesus falou aqui de alguns deformados. Se você percebeu aqui o diálogo aqui no João 8, primeiro ele fala que conhecer a verdade libertará. Depois ele diz no 43, ele diz, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sou incapaz de ouvir a minha palavra, porque vocês são do diabo. Então vocês que são do diabo, ou seja, quem é do diabo, pastor? Como é que o senhor diz quem é do diabo? Não, eu não digo, quem diz é a Bíblia. Quem é do diabo? Qual é a primeira evidência que alguém, sabe, depois de receber a verdade, né? Porque Jesus falou, e conhecereis a verdade que liberta. Então a verdade liberta quem? Os de Jesus, as ovelhas de Jesus. Mas aqueles que não são ovelhas de Jesus, mas estão ali no meio, estão no meio. Claro que você sabe que em todas as comunidades existem cabritos e existem ovelhas. Ninguém pode negar a existência desses dois bichinhos, né? Tanto cabrito como ovelha, que o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Ele deu exemplo de peixe bom, peixe ruim, sementes, duas sementes. Ele falou vaso de honra e vaso de desonra. Então ele falou em joio, em trigo, ele falou virgem loucas e virgem prudente. Então Jesus, ele foi o primeiro a rachar, sabe, com essa bobagem de dizer que todo mundo é bonzinho e todo mundo vai para Deus, todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o paraíso. Não, Jesus não falou que todo mundo vai para o paraíso. Jesus não morreu por todo mundo. Não, Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Se ele tivesse morrido pelo mundo inteiro, não precisaria ele ter construído um inferno para lançar o diabo e os seus seguidores, os seguidores da mentira. Quem são do diabo? São os que seguem e defendem uma mentira. Pastor, mas há pessoas que defendem uma mentira porque elas não conhecem a verdade. Foi o meu caso, foi o seu caso, foi o nosso caso. Mas depois que a verdade chega a você, você tem a informação. Você não está sendo deformado. Você está recebendo a informação da verdade. E essa verdade ela chegou até nós para causar algo importantíssimo. E Jesus falou que é libertação. Essa libertação que as pessoas precisam, para você entender. As pessoas precisam de uma sexta-feira para uma libertação. Elas precisam passar por ritos macabros, ritos satânicos, dentro das congregações chamadas igreja. Então, são essas coisas que você começa a identificar quem será formado e quem já está deformado e não tem jeito. Esses aqui que Jesus estava falando aqui, ele diz, João 8,43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus pergunta para ele, qual é a razão? Por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Ele faz duas perguntas para ele. Aí ele mesmo responde, vós sois do diabo. Então vocês são incapazes, vocês nunca serão livres, vocês nunca serão libertos. Eles chamaram Jesus de demônio. Ele falou que Jesus tinha demônio. Se você for aqui no versículo 44, e responderam, pois, os judeus que lhe disseram, porventura não temos razão que dizer que és samaritano e tens demônio? Está falando, você tem demônio. Está falando que Jesus tinha demônio. Então, a cegueira é tão grande. Os ministros de Satanás fazem com que o povo fique numa cegueira tão grande. O povo fica obcecado por ritos. O povo fica obcecado por aquilo que não está na Bíblia, que a Bíblia reprova. O povo não consegue enxergar que aquilo ali provoca a ira de Deus. Então, abençoado, qual é a razão que a verdade tem que caminhar? Eu fico agitado que a rádio não entra, a gente trabalha para poder ter um trabalho bacana e sempre dá na trave, sabe? Por causa que o céu tem pressa, a palavra tem que chegar
chegar, a palavra tem que correr, a palavra tem que agir, a palavra tem que transformar, a palavra tem que transformar, a palavra tem que formar. Essa palavra, como Paulo disse aos Gálatas 4,19, ele diz, formar Cristo. Essa formar quer dizer educar. Estou aqui, olha como é que é o ministério restrição. Não é comparar as denominações, os ministérios com o nosso. Tem muitos ministérios muito bons, que o pastor, irmão, dá um banho de palavras, sabe? Conhece muita palavra. Mas nosso ministério está caminhando, sabe, para uma formação. Nós estamos querendo ver Cristo. Primeiro o pastor quer ver Cristo ser formado em mim e quero ver Cristo ser formado em vocês. Na proporção, você vê aquela palavra que Paulo disse lá em Filipenses, assim como você ouviu e você vistes em mim, e isto praticai. Está lá em Filipenses 4, deixa eu ver aqui, Filipenses 4, 8, né? Finalzinho. 4:9, Filipenses. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, e isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, Paulo está falando, olha, eu não só prego a formação de Cristo na vida de vocês, vocês estão vendo o que Cristo está fazendo na minha vida. Você vê que ele chega a dizer, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora, quem é que provoca? Como é que vai acontecer? Em quem vai acontecer essa formação, pastor? Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentis. Isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, a pregação do apóstolo Paulo era levar Cristo às pessoas. E quando você leva Cristo às pessoas, aí você faz cumprir o que Jesus falou lá em João 8,32. Você está levando a verdade. Você faz cumprir o que foi dito lá por Jesus, lá em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quando Cristo está sendo anunciado, a doutrinação do Evangelho está sendo passada para a igreja do Senhor, o que está acontecendo na realidade com aqueles que estão ouvindo? Estão sendo formados, estão sendo doutrinados. A palavra formando quer dizer educado, constituído, doutrinado, instruído e composto. Então, o que está acontecendo quando a palavra é exposta? Eu exponho a palavra. Quando eu estou expondo a palavra, eu estou expondo a Cristo. Eu estou falando de Cristo. Quando Paulo diz, olha, Cristo em vós, Colossenses 1,27, os quais Deus quis dar a conhecer. Então, quem faz conhecer não é o pastor. O pastor prega a palavra. O que Paulo falou a Tito? O que Paulo falou a Timóteo? Prega a palavra. Insista, é o que eu faço. Eu não tenho nenhuma pretensão em transformar ninguém. Eu já disse, se eu pudesse transformar pessoas, eu transformaria a minha família toda, minha parentela toda, transformaria todos os meus filhos, sabe? Transformaria todo mundo que faria eles se tornarem como eu sou. O Paulo falou, gostaria que todos se fossem como eu sou. Mas a gente não tem esse poder. Paulo sabia que também não tinha esse poder. E eu também tenho a consciência que eu também não tenho esse poder. O poder é da palavra. É ela que é eficaz. Como diz lá os Hebreus 4, né, 12. A palavra é viva. A palavra é eficaz. A palavra é poderosa. A palavra não volta. Então, ela tem um trabalho. Só a palavra vai fazer isso. Quando Jesus, volte lá para João 8:32, ele diz, e conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. Então ele está falando de algo que viria sobre a igreja, uma informação que chegaria até nós. Não disse de onde viria, mas ele falou que viria essa informação.
Depois ele pega o apóstolo Paulo, o homem que vai perseguindo a igreja, vai para destruir a Cristo, né? Paulo atacava Cristo, atacava a igreja, atacava Cristo. Então Cristo vai lá e para ele, derruba ele, cega ele. Então as pessoas precisam passar por esse processo do apóstolo Paulo. Nós precisamos de passar por esse processo. Primeiro, ser derrubado da nossa altivez, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa soberania, do nosso controle de tudo, de mando. Precisamos ser derrubados dessa altivez. Tudo altivezes. E para falar do Evangelho, tem que falar com amor. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler, você tem que expor, com autoridade, mas com amor. Não pode falar com ódio, os olhos esbugalhados, jogando fogo em cima dos outros, querendo comer os outros, destruir. Não, tem que falar com amor. A verdade chega, a verdade vai chegar, a verdade vai alcançar. O papel da verdade é esse e ela vai cumprir o seu papel. Cada um tem o seu papel. A mentira tem o seu papel, a verdade tem o seu papel. A verdade é Cristo. João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Quando ele falou, e conhecereis a verdade. Então vocês vão conhecer o caminho e vão conhecer a verdade, que é a mesma. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, em Cristo, nós temos o caminho, em Cristo temos a verdade, em Cristo nós temos a vida. Então, se essas três verdades, caminho, verdade e vida, está em Cristo, então quando eu mando a vocês, leio a vocês, conversamos juntos sobre a palavra de Cristo, o que está acontecendo dentro de cada um de nós, inclusive em mim? Cristo está sendo formado. Irmãos, eu sei que cada dia que você vive, Paulo falou, é de glória em glória, não é um estado. O apóstolo Paulo não caiu, ficou cego, voltou a enxergar e virou aquele homem totalmente. Foi um processo. Cristo precisou aparecer para Paulo várias vezes e falar com Paulo. Hoje nós não precisamos que Cristo apareça. Tem gente que vai para o monte, fica na madrugada. Oh, Jesus, fala comigo, Jesus. Jesus fala assim, lê a Bíblia que eu falo com você. Pega aí a minha voz, aí, os meus conselhos que estão aí na palavra. Você quer ouvir o além? Se eu aparecer com uma voz, só uma voz, falar, eu sou Jesus, você vai cair duro, vai cair morto, vai cair assustado, vai perder a fala, vai perder o fôlego e vai morrer. Que nenhum de nós estamos preparados para isto, pessoal. Ficamos, fala Deus, e Deus está falando através de sua palavra. Deus está usando os homens de Deus, aqueles que ainda existem nessa terra, que são raridade, mas existem homens de Deus, existem ministérios seríssimos, comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra, mas existem ministérios, desculpa a expressão, mas o original é esse, todo ministério que não é enviado por Deus é um ministério vagabundo. É um ministério que inventa coisas, que cria fábulas e coloca no coração das pessoas, e essas fábulas vão substituindo as verdades do coração das pessoas. Quanto mais fábulas você tem na sua vida, essas fábulas, água benta, copinho com água, é lencinho, é óleo, sabe? É o jejum que transforma, que dá poder. Então, são tudo uma fábula. São fábulas que são colocadas, distrações, para a gente perder o foco do que verdadeiramente gera transformação. Por isso você vê uma igreja totalmente despedaçada, você vê grupos divididos. Uma igreja, olha só, olha como é que são as igrejas hoje. Olha como é que formam várias igrejas hoje. Tem uma igreja grande, com 5.000 pessoas, membros, ovelhas, uma igreja com 5.000, vamos botar aí que tem aí 10 pastores, 15 pastores nessa igreja. Aí eles começam. Aí começa uma briguinha ali, mas agora na realidade tem pastora também, né? E agora criaram o ministério da pastora para governar a igreja, que não existe isso na Bíblia, né? Todo mundo sabe que pastora, para governar a igreja, esse título de pastora não existe. Todo mundo já sabe disso. Mas as pessoas que não têm a formação Cristo, o que elas fazem? Elas acreditam que existe esse ministério.
E não existe esse ministério. Quem me provar na Bíblia, tem que me provar na Bíblia, no Novo Testamento. Dita por Jesus, dita por Paulo, escrito por Jesus, escrito pelo apóstolo Paulo, dito pelos dois. Aí você vai me provar. Fora disso, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Não, não quero saber, mas não sei o quê, não sei o quê, não quero saber. Eu quero saber o que está aqui escrito. O que acontece? Aí uma igreja grande com 5 mil, 15, 20 pastores, aí briga lá, aí pega 2, 3 pastores que brigaram lá com o líder e 2 ou 3 conhece meia dúzia de irmãozinhos lá, rebeldes também, e arranca lá os irmãozinhos e vão lá para uma casa, aluga, vai primeiro para uma casa, né? Fica lá na casa da irmãzinha, daqui a pouco já aluga um salão, já estão com dinheiro para arrumar uma loja grandona, não sei onde vai gastando dinheiro, né? Eles saem de uma igreja assim, daqui a pouco eles lá uma igreja grande também, não sei de onde que eles arrumam dinheiro, deve ter fábrica de dinheiro na casa desses caras, porque eu não sei de onde. Eu comprar um negócio, eu tenho que suar o bigode aqui, dividir 1 milhão de vezes, e às vezes fica apertado, né? Aí, daquela igreja que foi dividida, já saiu um cara. Aí daqui a pouco mais um pastor, sabe, briga lá, arranca meia dúzia, 5, 10, 20. Então, o que você vê hoje é um monte de igrejas rebeldes. Um monte de igrejas de rebeldes. Mas o senhor não saiu da igreja lá? Eu não saí, Deus me tirou. Vá lá no ministério, veja se tem alguém de lá de onde eu saí, se eu convidei alguém. Eu conhecia mais de 5 mil pessoas ali dentro. Eu não chamei ninguém, o chamado é meu. O chamado é meu. Deus me chamou, então eu fui. Deus não falou assim, eu estou te chamando, chama João, chama Maria, chama Antônio, chama Godofredo, chama não sei quem, chama a parente, chama a prima, chama a irmã, chama a tua mãe que está lá também, teu avô. Não chamo ninguém, pessoal. Ninguém. Pelo contrário. Eu digo, fica aí, irmão. Aí é um bom ministério. Fica aí. O meu tempo acabou. Deus me direcionou. Por isso eu estou aqui. Você entende, Deus? Então aí surgem esses ministérios que surgem com a mesma essência. Ou seja, se aquele grupo de pastores que saiu dali, se aquele pastor dá óleo, dá sal grosso, ele sai dali e começa a dar a mesma coisa. Eu não consigo compreender. Por que saiu dali e abre uma outra igreja para dar a mesma coisa? Para fazer a mesma coisa? Para quê? Porque é um engano. Então, eu só quero ser rebeldia, rebelião. E você sabe que há muitos irmãozinhos que vão atrás desse troço aí de rebelião. Tem muitos irmãozinhos que arrasta, né? Você sabe que nós tivemos um caso aqui nosso em Realengo. Eu coloquei lá uma pessoa que eu pensava que era um homem de Deus, é um homem do diabo. Um homem do diabo, um homem da mentira. Um homem que eu dei 4 oportunidades, o cara me traiu 4 vezes. Um homem desse não é digno de nada, não é digno de nada. Nem sei se está vivo ainda. Tomara que esteja pagando os pecados dele para ele aprender como é bom enganar. É verdade? Então, o que aconteceu? Algumas irmãzinhas se envolveram com esse irmãozinho e vapt-vupt, desapareceram. E depois, todas elas se arrependeram de ter seguido essa voz do diabo. Mas cadê, sabe, aquela, estou aqui, eu fiz errado. Não tem mais, a pessoa fica com vergonha, a pessoa se esconde. Entendeu? Então é isto que acontece. E estes ministérios que fazem assim não formam pessoas. Porque eles saíram deformados. Então, alguém que está na frente é deformado, como que vai formar pessoas? Como é que vai ajudar? Como é que vai levar a verdade que liberta? Que o próprio que prega não tem a verdade e nem a liberta. Cheio de coisa na cabeça, cheio de malignidade, cheio de altivez, cheio de coisas. Isto é uma verdade no mundo inteiro, não é meia dúzia de lugares, é no mundo inteiro isto acontece. Mas a minha preocupação é a preocupação do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Gálatas 4:19, ele diz: meus filhos, por quem de novo sofre dores de parto até ser Cristo formado em vós. Mas se você for na leitura antes, você começa nessa leitura antes, você começa no versículo 12. Paulo fala assim, sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos,
assim vos suplico que em nada me ofendestes. Olha o que ele está falando. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Enfermidade física. Paulo tinha uma enfermidade física. Preste atenção. E posto que em minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, e recebeste como anjo de Deus e como o próprio Cristo. Paulo está falando, mesmo quando eu preguei a vocês pela primeira vez com uma enfermidade, com um defeito que todo mundo via, visível, e vocês me receberam, vocês nem olharam para a minha enfermidade, nem olharam para a minha deficiência, nem olharam, e vocês me receberam como um anjo, como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo falou, vocês me receberam. Aí ele vai dar continuidade. Que efeito, pois, da vossa... Que efeito, pois, da vossa exultação? Exultação quer dizer, que foi feito da alegria que vocês estavam comigo? Pois, vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Ele falou, eu arrancaria, meus olhos, vocês também arrancariam de vocês e me dariam. Nós éramos amigos, parceiros, estávamos juntos nessa empreitada de pregar a palavra, sabe? Eu ia evangelizar vocês, vocês seguirem essa palavra, vocês evangelizarem os outros, e outros, e mais outros, mais outros, mais outros. Essa é a função da igreja. Vocês estão sendo evangelizados, você acha que é para quê? Só para saber, só para vocês saberem, mais nada. Vocês acham assim? Tem gente que tem boca de zip. Tem ouvido aberto, mas tem boca de zip. O que é boca de zip? Não dá testemunho de nada, não fala da glória de Deus, não fala do poder de Deus, não fala da palavra. As pessoas que falam da vassoura ungida, do lenço ungido, do sal ungido, da botinha milagrosa, da luz, da lâmpada, as pessoas saem falando, saem convidando, e nós que recebemos a palavra que forma, que está tirando a deformidade da nossa vida, está nos erguendo, essa palavra está nos erguendo, não está nos erguendo torto, está nos erguendo ereto. A verdade, ela cria pessoas convictas, a verdade, ela cria pessoas firmes, a verdade em alguém não faz essa pessoa ter boca de glória, de agradecimento, e a mesma boca de murmuração. Não casa. Ou a gente levanta da cama de manhã e diz um monte de murmuração e não nada de gratidão, ou levantamos dizendo só gratidão e nada de murmuração. Não tem como a gente ficar murmurando e sendo grato. Não, essas duas coisas não caminham, não conseguem. É o óleo, a água e o óleo, não conseguem se misturar. Não consegue se misturar. Então, alguém que a palavra está lapidando, sabe? Nós somos aquela pedra bruta. E a palavra, Paulo fala, o lavar regenerador e renovador. Então, nós estamos passando essa lavagem, essa água, está nos banhando nessa água podre. Muitas águas podres estão sendo oferecidas aí. Oh, vem beber água santa, vem beber água pura. Aí eu acredito na água milagrosa. Eu acredito em Cristo. Aí eu acredito que o batismo perdoa. Eu acredito que Jesus me perdoou. Eu acredito que o batismo salva. Eu acredito que Cristo me salvou. Eu acredito que no monte eu encontro Deus. Não, eu acredito que Cristo me encontrou. Gente, é uma coisa terrível. A doutrinação mundana nas igrejas, ela danificou a mente está danificada. Nós estudamos ontem a briga, né? Paulo brigando lá com o apóstolo Pedro, chamando a atenção, né? Lá no capítulo 2 de Gálatas, né? No versículo 11 em diante, diz que 13, né? E também os demais judeus se dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação dele. Até o parceiro do apóstolo Paulo, amigo íntimo do apóstolo Paulo, companheiro de pancada, Barnabé, apanhou junto com Paulo, levou pedrada, tinha cabeça quebrada, tinha braço quebrado, tinha ossos quebrados, de tanto levar pedrada, onde eles passavam, ele levava pedrada. De repente, Barnabé,
está sendo transformado, está sendo formado, alguém chega lá e desgraça a boca, pá, com doutrina maligna, com meias verdades, e arranca as pessoas. Não conheço centenas. Sou garoto daqui, ó, família daqui, irmãos, pô, conhece a palavra traçada, mas só que você pode conhecer a palavra, mas a palavra não entrar em você. Você pode conhecer a palavra, mas a palavra não entrou. Porque a palavra não é só umas letras, a palavra é Cristo. Você sente dentro de você que a palavra entrou em você. A palavra, você sente, é como você está com uma inflamação, uma infecção, aí você toma um anti-inflamatório, que tira a inflamação, né? Anti-inflamatório, daqui a pouco você sente que aquela inflamação está indo embora. Então, esse é o trabalho da palavra. A palavra desinflama, sabe? Tira esse ranço da prepotência, do sou eu que jejuei, eu que fui no monte, eu que orei, eu que fiz. Então, essas pessoas nunca vão passar. Nunca. Quem diz sou eu, é eu. Na obra de Deus não é eu, não é você, é Ele. Não existe eu, não existe você, existe Ele. É Ele em nós. A obra é dele e é feita por Ele, através do Espírito dele. Eu não tenho nada. Uma vez perguntaram para Jesus, Jesus, o que nós vamos fazer para fazer as suas obras? Fazer a sua obra? Jesus olhou para ele, deve ter rido e falou assim, ó, creia naquele que me enviou. Ele deve ter pensado, é só isso? Aí eu pensei que era isso. Não. Creia. Porque quando você crê, aí você começa a fazer alguma coisa, você começa a passar a tua fé, ela vai se espalhando. Você quer saber se você está formado? A tua fé, ela se espalha. Primeiro na tua família, depois no teu vizinho, depois nos teus amigos, depois no teu local de trabalho. As pessoas que te conhecem vão conhecer a sua fé, vão conhecer o seu Deus. Às vezes nem precisa nem falar que você é cristão. Como muitas das vezes eu nem me identifico como cristão. Mas as pessoas, elas veem Cristo na minha ação, na minha atitude, na minha maneira de me comportar, na minha época, uma época lá atrás, a gente pegava a mão assim, ó, apertava a mão do outro, assim, ó, tá fechado. Irmãos, quando um homem pegava a mão do outro e apertava como um homem mesmo, né, mão de mocinha não, pegava a mão assim, apertava, estava fechado. Fechado o quê? Fechado, o acordo estava fechado. Se fosse um dinheiro que tivesse emprestado, era pago, não precisava assinar promissória, cheque, aquela coisa que tem que fazer. Ele não paga, né? Pode assinar promissória, dar cheque, não paga. Quem é pilantra, não paga, não adianta nada. Então você vê, antigamente, ó, apertou a mão, firmou, o acordo está feito. Eu sou dessa época, não sei se você que está aí, você vivia isso aí. A palavra de Deus é medicina e ela é remédio para quem crê. É isso mesmo. A palavra edifica e nós faz crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento e mais do que o conhecimento. Não é só o conhecimento, é a prática. A gente conhece para praticar. Conhecimento é o primeiro passo da nossa formação. Esse é o primeiro passo, é você conhecer e depois começar a praticar. Porque tem muita gente que conhece muita coisa e não pratica nada. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que sabem, por exemplo, trabalhar de pedreiro, mas não faz, não trabalha, porque não gosta, acha pesado. Mas sabe, tem conhecimento, mas não faz. Tem gente que sabe consertar rádio. Por exemplo, eu conserto fogão, eu conserto panela de pressão, eu faço um monte de coisinha, mas eu faço para ganhar, para trabalhar, eu não faço, eu só tenho apenas o conhecimento. Então, o conhecimento é a primeira parte, porque muitas pessoas se enganam achando que é só o conhecimento, porque se o conhecimento não, ele só é visto por Deus na nossa vida quando ele vê a prática. Por isso que Paulo falou, olha o que Paulo falou, ó.
Filipenses. Já li, já vou ler de novo. Versículo 4, Filipenses 4:9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, agora, o último passo, que se não tiver isso, não adianta ter aprendido, ter ouvido. Vou ler de novo, hein? Filipenses 4:9. O que também aprendestes, o que você está aqui fazendo, você está aí do outro lado, você está aprendendo, nós estamos aprendendo. Você está aprendendo, eu estou aprendendo. Porque quando a palavra sai da minha boca, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Então, se Deus me dá ouvido para ouvir, Ele quer dizer que eu tenho que ouvir, para me aprender, para passar por último estágio, por segundo estágio. Aprendestes, eu ouvi, o que eu faço? Recebestes. E depois, ouvistes, aprendeu, recebeu, ouviu. Agora, para todos esses três ter sentido, precisa dessa quarta parte, que é vistes. A pergunta é essa: você aprendeu, você recebeu, você ouviu, e agora? As pessoas estão vendo em você tudo que você aprendeu. Esse que é o tchan, sabe? Essa que é a chave que liga os motores da nossa mente, a chave espiritual, porque para muita gente é só o conhecimento, a prática é zero. E Paulo não adota esse tipo de comportamento dizendo ser um comportamento sadio, de ouvinte. Pelo contrário, é aquela parábola que Jesus contou lá em Mateus: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não ouviu as palavras e não as pratica, será comparado a e todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Viu a diferença? Não é o ouvir. Ouvir, todo mundo vai ouvir. Até o surdo ver Libra, né? Mensagem, linguagem de Libra, de sinais. Então não tem mais ninguém que não vai ouvir a palavra. Ouvir é o que todo mundo está ouvindo. Você está ouvindo. Agora, eu quero ver. Eu quero ver. Da mesma maneira que você vê em mim, eu tenho que ver em você. E o outro tem que ver em você. E o outro tem que ver em você. E o outro tem que ver. Aí sim, aí a palavra que entrou em mim, eu tenho poder, capacidade para passar aos outros e fazer com que os outros também passem pelo mesmo processo que eu passei. De ouvir, de receber, de praticar. Então ele falou, se você fizer isso, aí o que acontece no finalzinho desse versículo de Filipenses 4:9? E o Deus da paz, o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui. Desejamos a vocês uma excelente noite, um sono tranquilo. Eu sei que ninguém vai dormir agora, né? Vai dormir mais tarde, mas quando você deitar, que você apague logo, pegue no sono, descanse, esvazie a sua mente de todas as ansiedades, todas as preocupações, sabe? Se concentra no que você ouviu, se concentra na palavra que você ouviu. Agora, eu já ouvi, agora eu tenho que pôr isso em prática. Não adianta eu ir para uma faculdade, estudar 8 anos de medicina, ou estudar 8 anos de advocacia e depois sentar num balcão de uma lanchonete e ser balconista de uma lanchonete. Não estou falando que é vergonhoso ser balconista, não. Estou falando que a pessoa perde tanto tempo em estudar 8 anos para depois, ou seja, você investe na sua vida em ouvir, e na hora de praticar. Então, fique naquilo que você aprendeu. Paulo falou, cada um fique naquilo que aprendeu. Não pense além do que convém. Pense na medida da fé que Deus repartiu para você. Eu reparti uma medida, Romanos 12:3. Tá bom, queridos? Amanhã, às 20 horas, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar aqui de volta, né? E também, domingo, nosso grandioso culto ali
2 cultos abençoados, 9 horas da manhã, e também ao cair da tarde, né, às 18 horas e 30 minutos. Teremos ali 2 encontros maravilhosos. Vamos falar formando Cristo no crente. O tema de domingo é formar Cristo no crente. Porque alguns pregadores, sabe o que eles falam para mim? Eu já ouvi muita gente falar assim comigo, pelo WhatsApp, pelo telefone, dizendo assim, você, com raiva de mim, você só prega para crente. Você gosta de tirar as ovelhas dos apriscos dos outros e só prega para crente. Eu só prego para crente. Mas Paulo falou que ele tinha que salvar os crentes mesmo, porque os crentes estavam crendo errado. Então, se eu estou vendo um monte de crente crendo errado, as pessoas vindo para as congregações, saindo do espiritismo, saindo do catolicismo, saindo do budismo, saindo da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, saindo das heresias mais terríveis da terra, e eu vejo essas pessoas só saírem deste lugar e ainda não se encontrarem com Jesus, não conhecerem a Jesus, só conhecer corrente, campanha, monte, jejum. Olha a igreja fez isso, ó. Corrente, campanha, monte, jejum, línguas estranhas. Corrente, campanha, monte, jejum, línguas estranhas. Corrente, campanha, monte, jejum, línguas estranhas. É isso que a igreja vive. Campanha de cura divina, campanha da prosperidade, campanha da libertação, campanha da quebra de maldição, campanha do reencontro com Deus, campanha do encontro, campanha do sei o que. Então eu vejo a igreja nisto, aí eu tenho que pregar para a igreja, tenho que falar para a igreja que a igreja é salva, a igreja é escolhida, a igreja é abençoada, a igreja é próspera, a igreja é curada, a igreja é amada, a igreja é protegida, a igreja é de Deus, a igreja é de Deus, ou você assume isto, que você é de Deus. Ah, pastor, parece que eu fui tocado por Deus. Deus corrige, disciplina aquele que ele ama. Se você está passando por correção, é de Deus. Se você está passando um aperto na sua vida, conserte-se. Eu coloquei ontem um versículo para 500 pessoas. Três pessoas ficaram aborrecidas, 3. Falaram, pastor, você está dizendo que eu estou zombando de Deus, que eu não estou... Deus é fogo, não brinque com Deus, que Deus é fogo consumidor. Falou que eu escrevi só para essas 3 pessoas. Acho que você que está aqui, eu mandei para você também. Você gostou, não falou nada, mas alguns se queixaram. Não pode, eu sou, sabe, aquele negócio, né? Porque a palavra bateu, aí a pessoa, puxa, como é que ele sabe disso, né? Que eu estou brincando com Deus. Então, tem gente que fica brincando com Deus. Brinca com o Santo Antônio, brinca com o Jorge, brinca com quem você quiser. Brinca com quem você quiser. Brinca com sua mãe, com seu pai, com seu avô, mas não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Brinca com seus netos, suas netas, sua mulher, seu marido, seus filhos, mas não brinca com Deus. Trate Deus a sério. Deus é sério. As palavras dele são sérias. São palavras que têm que ser observadas e obedecidas. Não é para me colocar uma interrogação. Eu vou analisar para ver se eu sigo isto. Irmãos, Jesus falou assim, olha, vocês conhecerão a verdade, vocês não vão conhecer a verdade, essa verdade nunca vai entrar em vocês, porque a verdade não está em vocês, vocês são filhos do diabo, vocês ficam satisfeitos com a mentira, vocês gostam da mentira, então é por aí que vocês devem ficar mesmo, é com a mentira, não é com a palavra. Se a palavra chegou, a palavra é para mudança. Eu gosto demais da palavra, ela me bate todos os dias, irmão. Quando eu estudo a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando eu vou passar para vocês, eu já apanhei dela. Ela já me bateu. Ela já me pelou, ela já me colocou pelado diante dela. Sabe? Falou, olha aqui você, ó, olha aqui você, tá aqui, ó, peladão aqui diante de mim, não tem nada escondido aqui, ó. Olha, isso é uma vergonha. Aqui, ó, olha aqui, ó, você tem que mudar assim, mudar aqui, mudar aqui. Ela bate em mim. Quando ela bate em você, porque ela já me espancou. Ela já me espancou. Então, eu sinto que essa palavra que me espancou é a mesma palavra que tem que espancar vocês. Ela não pode ficar no meu coração somente. Ela tem que sair do meu coração e entrar no coração de vocês. Então, amanhã, 20 horas. Domingo, Rua Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Água dos Rios. Teremos 2 cultos ali abençoados, se Papai Deus assim nos permitir. Tá bom, queridos? Saúde para todos. Vida
vida, abundância. Ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou, vocês são incapazes de receber a verdade, porque vocês são do diabo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz, ninguém vai, ninguém vem. Todos que leem isto, João 14, né? João 14, 6, olha o que ele diz, João 14, 6. Isso é interessante, as pessoas não lêem a Bíblia direito, aí fica assim. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem. As pessoas falam, ninguém vai ao Pai. Não é vai, é ninguém vem. Ninguém vem. Ele apontou para ele, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem, não é ninguém vai. Ele está apontando para um velhinho, está lá, sentado numa cadeirinha de balanço, barbudo, cansado, sabe, mandou seu filho para resolver os problemas do mundo. Não. Então, ninguém vem. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Cristo. Ele é o único. O Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Saúde, paz e prosperidade para todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Que noite abençoada para a igreja abençoada de papai. Tchau, tchau. Tchau.